Bom dia a todas, todos e todas. Estamos mais uma semana no canal de Economia e Feminismos, nos encontros virtuais de quintas-feiras. Eu sou Margarita Oliveira, professora do Instituto de Economia da UFRJ, e esse é o projeto de extensão de Economia e Feminismos. Esse projeto começou há 3 anos, um projeto muito querido, onde cada semana discutimos, conversamos, lemos e estudamos um pouco mais sobre o papel da mulher na economia. Temos o canal de YouTube da Economia e Feminismos, onde cada semana colocamos parte das apresentações, e o Instagram e o Facebook, também Economia e Feminismos, onde vocês podem nos seguir e ficar atentos a todas as novidades. Essa semana temos como convidada super especial a Flávia Meirelles. Flávia vai falar sobre um tema muito interessante, que a apresentação dela se chama Luta pelos Corpos, Políticas de Gênero, Sexualidade e Étnico-Raciais no Ativismo Cultural. Bom, a Flávia é artista, é professora de dança, é doutora em Comunicação e Cultura no PPG-Com da UFRJ, né? Recente doutora. Eu assisti a discussão da tese dela, é uma tese super interessante, ela vai apresentar uma parte aqui. E a tese de doutorado, né, que ela discutiu, se chama Movimentos Sociais e Contextos Artísticos, Luta pelos Corpos e pela Terra no Capitalismo Neoliberal. Ela vou contar um pouquinho, muito breve, o currículo dela. Ela fez muitas coisas super interessantes. Então, ela é mestra em artes visuais, também na UFRJ, e licenciada em dança pela Faculdade Angeliana, né, do Rio de Janeiro. Ela apresentou o trabalho em vários lugares, na Alemanha, no Uruguai, e seus interesses de pesquisa são justamente o estudo dos movimentos sociais de base no Brasil e na América Latina, em particular nos movimentos indígenas, né, urbanos, e na pluralidade de lutas e discursos feministas nas diversas vertentes, em articulação com as políticas do corpo, trabalhando na contemporaneidade, nas economias feministas, nas condições do trabalho dos artistas, na dança, no cinema, nas artes visuais, além de políticas de gênero e sexualidade em seus cruzamentos étnico-raciais e com os estudos de branquitude. Então, é super interessante tudo o que a Flávia tem para falar. Tem uma apresentação maravilhosa que eu já fiquei olhando um pouquinho. Passo a palavra para ela e agradeço muito ter aceito o convite. Bom dia a todos. Agradeço muitíssimo a Marga, minha amiga recente, já antiga. A gente teve afinidade imediata através da mediação da Clá e da Bel, para quem eu também agradeço. E bem, como a Marga já falou, eu sou recém-doutora e defendi a tese que tem esse título, né, Movimentos Sociais e Contextos Artísticos, Lutas pelos Corpos e pela Terra no Capitalismo Neoliberal. E o que eu preparei hoje para a gente discutir, já que eu estou falando com economistas, é um pedacinho de um dos capítulos que fala sobre a luta pelos corpos, e a partir dessa perspectiva étnico-racial, de gênero, de políticas de gênero, né? E aí eu vou tentar mapear um pouco o que eu estou chamando disso, e eu vou usar o estudo de caso da reivindicação do projeto de lei da visibilidade lésbica no gabinete da Marielle Franco, em 2017, em articulação com os movimentos de lésbicas do Rio de Janeiro. Então, esse vai ser um estudo de caso, sim, para a gente discutir algumas coisas, e essa vai ser a segunda parte. A primeira parte, na real, vai ser uma parte mais teórica, que eu vou trazer algumas autoras do feminismo decolonial e do feminismo dos anos 70 e 80, muito dos Estados Unidos e da França,
que eu acho que dão chaves assim bem interessantes, e eu acho que o movimento feminista, na real, acaba não lendo essas autoras na profundidade que eu acho que elas têm. E elas fazem parte do que a gente chama de teorias lésbicas, né? Então, é pensar heterossexualidade a partir do ponto de vista das teorias lésbicas. Então, eu tive que fazer um recorte, então não vou falar muito de teorias queer, de cisgeneridade, transgeneridade, que seria um debate também super interessante, mas, enfim, foi um recorte que eu precisei fazer. Então, eu vou botar aqui a apresentação, só um minuto. Então, a ideia é luta pelos corpos. Da onde que eu tirei essa noção, né? Primeiro, no combate com o capitalismo, que eu desenvolvo em um dos capítulos da tese, a Judith Butler e o Paul Beatriz Preciado dão pistas muito interessantes, não só eles, mas não só esses autores, mas eles bastante, de que o interessante das lutas anticapitalistas seria abordar as falhas desse sistema. E aí, não só elas duas, mas se a gente pensar no Frantz Fanon, que tem aquele livro Os Condenados da Terra, eles vão fazer vai trazer esse elemento do corpo e da terra. A terra não vou trabalhar aqui hoje, mas vou trabalhar políticas dos corpos. Então, daí que eu cunhei essa ideia de luta pelos corpos, né? E aí, o que eu estou chamando os corpos são as políticas de gênero, sexualidade e étnico-raciais. Então, para a gente definir um pouco os termos e contextualizar as questões. Como eu já disse, políticas de gênero, sexualidade e étnico-raciais. Em uma palavra, eu poderia dizer anticoloniais. Então, fiquem com esse termo na cabeça de anticoloniais e anticapitalistas, mas como tem muitas nuances aí, eu preferi colocar esses 3 termos para a gente destrinchar hoje. Tem um debate assim bastante mediatizado, e que bom, né, sobre interseccionalidade, né, sobre a forma com que as opressões elas aparecem mescladas, né, quando a gente vê os corpos, que é o que a gente vai tratar aqui. Eu não vou trabalhar muito com essa questão da interseccionalidade, que a Kimberly Crenshaw já traz há 30 anos, mas eu vou trabalhar com uma noção prima-irmã, que é uma noção cunhada pelo feminismo decolonial, e vou usar bastante a Maria Lugones para pensar a ideia de colonialidade de gênero, né? Então, essa ideia ela vai nortear um pouco isso que a gente vai falar aqui. De que trata isso, né? De que as políticas de racialização e de empobrecimento que atingem as sujeitas do feminismo nos países periféricos e nos países de pessoas racializadas. Como a gente pode pensar feminismo nessa noção de sujeitas que moram em países considerados periféricos, que são pessoas que são racializadas e sujeitas a processos de empobrecimento, né? Na semana passada, a Clarice estava falando sobre a riqueza das nações, e eu aprendi com os movimentos sociais que não tem lugar pobre, tem lugar empobrecido. Então, eu vou falar do outro ponto de vista, assim, vamos dizer assim. E aí eu vou trabalhar muito, como eu venho das artes, vou trabalhar muito no ativismo cultural e a partir da perspectiva do campo das artes. Apesar de hoje a gente não vai ver muito esse campo das artes institucionalizadas de uma maneira evidentemente definida, mas a gente pode inferir práticas artísticas ou atitudes estético-políticas que a gente até poderia chamar de arte, tá? Então, eu estou trabalhando mesmo nessa fluidez entre disciplinas artísticas, e o que eu proponho na tese, né, essa proposta de conceito, de um contexto artístico, seria o que organizaria essa fluidez de disciplinas
com os agentes e com o território. Então, seria uma leitura desses três elementos para a gente poder observar o contexto artístico. Eu também não fusiono arte e ativismo. Tem pessoas que trabalham na perspectiva do artivismo. Eu prefiro não fusionar esses campos, a não ser que a gente fale de casos específicos onde essa fusão ela é enunciada pelos próprios agentes e ela é uma busca, né? Eu acho que tem muita nuance aí dentro e por isso eu boto intenção, né? Esses dois espaços. Então, a Maria Lugones, ela faleceu faz 2 dias, no dia 14 de julho de 2020. Ela foi, portanto, uma feminista, filósofa, ativista argentina. Ela quem começou essa perspectiva do feminismo decolonial nos Estados Unidos. Ela tem uma trajetória, assim, nos estudos da literatura comparada e estudos de gênero, né? E ela atuou muito com um grupo de pensadores decoloniais, né, que pensam colonialidade e modernidade, né? Então, colonialidade barra modernidade. Então, isso vai marcar muito a trajetória dela. E essa ideia de colonialidade de gênero, ela vai desenvolver a partir dessa primeira noção colonialidade barra modernidade. Alguns dos trabalhos dela, né, versam sobre a vivência da mulher latina nos Estados Unidos. Então, tem esse livro de 2003 que vai teorizar as coalizões contra as múltiplas opressões, né, da vivência da mulher latina nos Estados Unidos. Ela tem um artigo bem importante de 2007 sobre heterossexualismo e o sistema de gênero colonial moderno. E a gente vai abordar bem esse texto que chama Em Direção a um Feminismo Decolonial, né? Onde ela vai cunhar esse conceito de colonialidade de gênero. Esse texto é de 2010 e está disponível online. Tem traduções para o português, mas eu sugiro sempre ler também junto com o inglês, porque ele é muito curto e muito denso, então às vezes as traduções não são tão justas assim. E aí, nesse texto, ela vai requalificar o conceito de resistência, né? Durante muito tempo, a gente leu esse conceito a partir das matrizes Foucaultianas, né? A partir da análise da disseminação do poder. Então, aonde há poder, há resistência, é uma máxima bem conhecida do Foucault. E a Lugones, ela vai requalificar o conceito de resistência pensando 4 chaves que eu acho que são bem importantes para pensar o que eu quero desenvolver aqui hoje com vocês. Então, ela vai dizer assim: quando penso que sou uma teórica da resistência, não é porque eu acredito que a resistência seja o fim ou objetivo da luta política, mas porque ela é o começo, é a sua possibilidade de acontecer. Estou interessada no movimento de liberação subjetiva barra intersubjetiva relacional, que é adaptativa e criativamente opositiva. A resistência é a tensão entre a subjetivação, ou seja, a formação e informação do sujeito, e o que ela vai chamar de subjetividade ativa, aquele senso mínimo de agência necessário para que a relação oprimir-resistir seja ativa, sem o apelo ao senso máximo de agência do sujeito moderno. Então, só nesse parágrafo aí já é uma trauletada. Então, vamos olhar assim com mais detalhamento o que ela está querendo dizer, né? Como que ela está fazendo essa requalificação do conceito de resistência. Então, a primeira observação é essa ideia de que a resistência ela é um ponto de partida e uma condição de possibilidade, e não um fim. Isso faz toda a diferença, porque muitas narrativas contemporâneas da resistência, elas se ancoram em denúncias, né, que é importante, faz parte, né, do processo de resistência, mas a gente não pode parar aí, porque o capitalismo neoliberal ele já colocou um lugar para esse tipo de resistência como fim, né?
Se a gente pensar no serviço de atendimento ao consumidor ou no local das reclamações, né? O capitalismo já desenvolveu um lugar que é o setor de reclamações, né? E seria pensar essa resistência como fim, seria isso, assim, né? E ela está falando, não, a resistência ela é a condição, ela é o começo. É da onde eu vou começar a falar. Um segundo ponto que ela coloca é que a resistência, ela produz uma liberação subjetiva. Ela bota subjetiva e intersubjetiva. Então, ela vai estar pensando sempre em relação, né? Em relação interpessoal e em agência, mais do que um sujeito moderno. Isso também já é uma outra distância do próprio pensamento capitalista ou do pensamento disciplinar, né? Que, o filosófico tradicional moderno, né? Que vai se centrar muito no sujeito, né? Ela vai tentar fazer esse deslocamento para esse lugar intersubjetivo nas relações, colocando foco bastante na agência e dizendo que há uma necessidade de deslocamento e de criação. Então, a resistência, ela propõe esse duplo movimento, que é de deslocar de uma situação e de recriar essa situação. Então, a resistência ela passa a ser requalificada quando ela também cria uma situação, né, ativa. A gente vai ver melhor isso. E aí ela vai falar naquele senso mínimo de agência necessária para que a relação oprimir, resistir seja ativa. Aí percebam que ela bota aí 2 sinais gráficos com um espaço no meio, né? Então, eu acho que esse espaço no meio entre oprimir e resistir vai ser justamente esse espaço da agência, esse espaço de atuação intersubjetiva. E aí ela vai distinguir também subjetivação de subjetividade ativa. Então, subjetivação é um processo que ocorre com todos nós, né, de produzir subjetividades, e o que ela vai chamar de subjetividade ativa é justamente esse espaço no meio aí entre essas 2 setas. E aí ela continua, sem o apelo ao senso máximo de agência do sujeito moderno. Né? O que é esse sujeito moderno? Esse sujeito que ele vai estar inscrito numa norma. Então, a resistência tem a ver, no ponto de vista de como eu leio a Maria Lugones, né, e de como o feminismo decolonial também vai se desenvolver com outras autoras depois, com essa capacidade de transformar o desejo, no fim das contas. Né? Então, essa relação oprimir e resistir ativamente, ela é o espaço que se abre para além dos processos de normalização e normativização. E aí uma outra ideia que vai ser bem importante para a gente aqui é essa ideia de dissidência da norma, e aí a gente vai chegar na ideia de corpos dissidentes. Aí tem uma autora mexicana ela é socióloga, ela chama Rosana Reguilo, e ela vai associar resistência à dissidência. Aí ela pega o radical da palavra dissidência, dissidere em latim, que é separar-se. Então, a resistência tem a ver com separar-se e criar um novo desejo, uma nova política de desejo que não está inscrita totalmente nessa norma e que depois a gente vê que ela é capitalista. E ela traz o exemplo que aparece na minha tese como um espectro do movimento zapatista. E aí eu peguei essa imagem aí, né? Você está no território zapatista em rebeldia, aqui manda o povo e o governo obedece. Então, como que é um exemplo prático desse deslocamento de uma política do desejo? E aí a gente vai chegar nessa ideia de norma, né? Processo de normalização e de normativização, que eu faço uma relação bastante direta e unívoca entre branquitude, que é todo um complexo de estudos, né, sobre o privilégio da raça branca, como ela foi inventada na modernidade, com um fim capitalista, né, com heterossexualidade, que a gente vai ver como ela é compulsória a partir de uma autora que a gente vai estudar aqui, com colonialidade,
Aí, nessa corrente do feminismo decolonial, eles fazem, tem um autor que é o Aníbal Quijano, que ele faz uma distinção entre colonização e colonialidade, colonização sendo esse período histórico, né, do século XVI a mais ou menos do fim do século XVIII, XIX, aliás, e a colonialidade como os efeitos da colonização. Então, a colonialidade, ela atravessa o tempo, ela está no nosso tempo presente porque ela é o efeito desse processo de colonização. Com o próprio capitalismo, do jeito que a gente entende ele a partir da modernidade, né? E tudo isso, então, vai congregar nessa ideia do sujeito moderno. Quando a gente fala de sujeito moderno, a gente necessariamente está falando de uma norma branca, heterossexual, colonial, capitalista. E aí eu lembro do Ailton Krenak, que é um intelectual indígena que eu também utilizo na tese, ele vai chamar esse sujeito moderno de Clube da Humanidade. Essa ideia está nesse livrinho aí, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e ele vai chamar assim, será que a gente não está tendo não está fazendo um esforço muito grande para caber nesse Clube da Humanidade? Será que a gente não está, assim, muito servilmente se colocando como candidato a entrar nesse clube? Então, eu gosto muito dessa ideia de Clube da Humanidade em relação a essa ideia de sujeito moderno. Aí a gente passa para a luta pelos corpos mesmo. Então, eu vou fazer o estudo de caso da atuação institucional da Marielle Franco e o movimento de lésbicas no projeto de lei de visibilidade lésbica que ela propôs em 2017, que foi rejeitado por 2 votos, né? Então, assim, o que me interessa trabalhar aí do gabinete da Marielle Franco é essa identidade política da Marielle como lésbica / bissexual, né? E esse apoio, essa articulação que ela faz com o movimento de lésbicas, com os movimentos de lésbicas da cidade do Rio de Janeiro, para tentar instituir esse dia da visibilidade lésbica. Aí a gente vê a imagem desse dia de votação, né? Com a Marielle na tribuna e lá na plenária, né? Algumas representantes dos movimentos de lésbicas. Aí tá, a gente vai voltar para os anos 70. Tem uma pesquisadora francesa que chama Monique Wittig, que ela vai fazer ela vai cunhar uma frase que depois vai ficar muito famosa, que ela vai dizer que as lésbicas não são mulheres. A Wittig, ela sai dessa corrente da Simone de Beauvoir, ela, junto com a Simone de Beauvoir, cria a revista Questões Feministas nos anos 70, e que vai ter um babado aí que elas vão brigar, as editoras da revista, inclusive a Monique Wittig, desculpa, meu gato acabou de passar em cima do computador, inclusive a Monique Wittig vai sair dessa revista justamente por essa questão da lesbianidade, segundo ela, né? E aí, lendo uma outra autora, eu vi essa coisa do woman, né? Que o radical de woman é wife of a man, né? Faltou um A. Então, essa ideia do estatuto da mulher está sempre, ou está originalmente ligado a uma subordinação masculina, né? A esposa do homem. E aí a Monique Wittig vai dizer assim, a mulher, que ela está lá nos anos 70 lidando com a Simone de Beauvoir, né? Que acabou de dizer que a gente se torna mulher. Acabou não. Tá num prosseguimento, assim, né? E ela vai dizer, mulher existe para nos confundir, para ocultar a realidade de mulheres. E aí ela vai pensar mulheres como uma classe, e ela vai chamar de sociedade das mulheres, né? Então ela está muito nessa esteira de um feminismo marxista materialista, vai pensar que a opressão é numa classe de mulheres, né? E aí ela vai dizer assim, as lésbicas não são mulheres, já que a categoria das mulheres é definida em contraste com a dos homens. Esta dissidência da heterossexualidade, mais do que uma prática afetivo-sexual, é um ato político, já que ser mulher é participar de uma relação social específica com um homem,
uma relação que chamávamos anteriormente de servidão. Então, ela está falando aí, ó, as lésbicas não são mulheres. Por que elas não são? Porque é quando elas decidem da heterossexualidade, que depois a Adrienne Rich vai colocar, muito bem colocar, que ela é compulsória, elas fazem essa dissidência dessa relação social específica. Dando um super salto, já em 2017, essa feminista que chama Euderquis Espinosa Minhoso, ela é dominicana, ela estudou com a Maria Lugones, ela também está nessa corrente do feminismo decolonial. Ela vai reler essa operação paradoxal da Wittig, o gato passou de novo, dizendo que a produtividade dessa frase da Wittig, das lésbicas não são mulheres, é entender ela a partir de uma operação paradoxal. Como é que seria essa operação? Ela desnaturaliza, né, a lésbica e desnaturaliza nessa ancoragem do binarismo de gênero-desejo, né? Então, quando a gente diz que lésbicas são mulheres que amam mulheres, a gente já garante o espaço das mulheres, inscrito na norma, né? Então, por isso que a frase da Wittig é interessante, das lésbicas não são mulheres, porque elas não são mulheres, mas ao mesmo tempo são. Porque elas não têm sujeito fora da história, então elas estão inscritas na história como mulheres, mas elas não são mulheres. Então, achei interessante a gente discutir essa posição aí das lésbicas como sendo mulheres ou não, que é uma questão em aberto até hoje, né? E aí vem a Adrienne Rich, que é uma autora estadunidense. Ela vai trazer dois conceitos bem importantes para o que a gente vai abordar. Um deles é de existência lésbica e o outro, como eu já falei, de heterossexualidade compulsória. Então, a ideia de existência são ideias simples, mas com efeitos muito poderosos. Assim. A ideia de existência lésbica é visibilizar o apagamento pelo qual as lésbicas passaram historicamente e passam até hoje, né? Quando a gente tem um projeto de votação do Dia da Visibilidade Lésbica, a gente ainda continua falando sobre isso. Ainda não somos visíveis para algumas pessoas, né? E depois a gente pode problematizar, é importante esse estatuto da visibilidade, porque a gente pode também virar alvo. Mas, de qualquer maneira, é bem interessante essa ideia que ela traz de existência, a Adrienne Rich, porque ela vai denunciar o apagamento histórico das lésbicas, inclusive dentro do movimento feminista, né? Que acaba por criar muitas cisões internas no movimento, e a lésbica ela é vista como um caso particular de algo que seria geral a todas as mulheres, que seria a heterossexualidade. E aí a gente entra nessa ideia de heterossexualidade compulsória. A Adrienne Rich vai dizer, não, gente, a heterossexualidade ela não é algo natural que toda mulher é. Ela é um processo histórico obrigatório, compulsório, né? A partir dos anos 1990, cunharam o termo heteronormatividade, que também seria um primo-irmão dessa ideia de heterossexualidade compulsória. Mas eu insisto no termo da Adrienne Rich de heterossexualidade compulsória, porque por causa do compulsória, né? Por causa de sexualidade e por causa do compulsória. Porque às vezes eu vejo assim na boca das pessoas assim, a ideia de heteronormatividade e essa questão da obrigatoriedade da sexualidade não fica tão primeira, e eu acho que ela é super importante e, bom, para esse exemplo é central, né? E aí eu indico muito essa edição de uma editora aqui do Rio de Janeiro que chama A Bolha, que tem esse texto e outros ensaios da Adrienne Rich com prefácio, e aí no prefácio a própria Rich vai explicar por que ela escreveu, por que ela cunhou essas duas ideias de existência lésbica e de heterossexualidade compulsória. Aí ela diz assim, em parte escrevi-o para desafiar o apagamento da existência lésbica de tanta literatura acadêmica feminista, apagamento que senti e sinto
ser não apenas antilésbico, mas antifeminista em suas consequências, e que também distorce a experiência das mulheres heterossexuais. Isso é muito interessante, no meu ponto de vista, né? Porque é dizer assim, lésbica não é um caso particular de uma generalidade com esses dois sentidos, de geral e de gênero, heterossexual, né? A experiência da lesbianidade, ela desafia esse espaço da heterossexualidade. E aí ela vai desenvolver como que ela desafia. Ela vai dizer as estratégias pelas quais a heterossexualidade se instala como obrigatória para as mulheres e investiga algumas dessas restrições e sanções no padrão generificado binário. Aí é importante dizer que a gente está trabalhando aqui com esse padrão que generifica e que bota esses termos binários, homem e mulher, feminino, masculino, né? Mas que esse não é o padrão o único possível, mas ele é o padrão que rege, por exemplo, uma casa legislativa como a Câmara dos Vereadores. Então, por isso, ele se encaixa muito bem nesse caso que a gente vai abordar. E aí ela vai dizer assim, né, o que acontece, quais são as estratégias para naturalizar, ou melhor dizendo, para obrigar a heterossexualidade. Negar às mulheres a sua própria sexualidade. Então, assim, aí saindo um pouco do momento contemporâneo, a gente pode imaginar uns outros momentos, ou no momento contemporâneo, em outros lugares do mundo, cintos de castidade, punições de adultério, como esses processos coercitivos de manter as mulheres na heterossexualidade. Segundo, impor-lhes a sexualidade masculina por meio do estupro, inclusive o estupro marital, incesto, agressões físicas, a ideia de um impulso vital masculino, a ideia de crime passional, a ideia, né, de o homem não se controla e bababá, né? Como que isso é uma imposição dessa heterossexualidade para as mulheres. Forçar ou explorar seu trabalho para controlar o seu produto. Então, casamento, maternidade como produções não remuneradas e o baixo status quando elas são remuneradas. Aí a Silvia Federici e outras feministas vão trabalhar bastante depois, né, da Risch, que ela está escrevendo isso em 1980. Na verdade, a Federici começa nos anos 70, mas ela vai trabalhar por essa linha da reprodução social, né? Uma outra coisa, controlar ex-filhas, né? Caso se assuma lésbica, impedir a guarda das filhas. Aí, se a gente vê aquele filme Carol, a gente vê bem isso expresso, né? Um filme de outro dia, historicamente, relatando essa transgressão de uma heterossexualidade e uma punição sobre a guarda da filha ou do filho, já não me lembro mais. Confiná-las fisicamente e impedir os seus movimentos, então, através de códigos de vestuário e de assédio sexual nas ruas, né? As discussões muito recentes sobre consentimento, do não é não, que o próprio gabinete da Marielle vai colocar muito forte, né? Ela tem uma campanha que chama O Assédio Não é Passageiro, para os transportes públicos. Então, essa ideia de confinar fisicamente e impedir os movimentos também está nessa chave de uma heterossexualidade compulsória. Porque ela está pensando a heterossexualidade como um processo histórico e político, não só como uma prática sexual. Isso é muito importante da gente ter claro, né? Uma outra estratégia é a pedagogia do amor romântico heterossexual como a forma legítima de relação afetiva amorosa, inculcada desde a infância pelos contos de fada, televisão, cortejos nupciais e etc. Uma outra estratégia é a interrupção social e econômica das aspirações criativas das mulheres, colocando-as em posições subalternizadas, tais como as esposas anfitriãs. Isso fui eu que botei, né? Belas, recatadas e do lar. Não, qualquer semelhança não é mera coincidência, ou como animadoras para negócios entre os homens. E aí, o oitavo ponto, que eu botei até sozinho, diz muito respeito ao ambiente acadêmico e do conhecimento, né?
que seria a privação a grandes áreas do conhecimento e realizações culturais, o apagamento das contribuições das mulheres nos campos de conhecimentos prestigiosos como a ciência, né, e como a ciência econômica. Então, aí a gente vai entender quais são os efeitos dessa obrigatoriedade da heterossexualidade num campo muito mais alargado do que das práticas propriamente ditas sexuais, né? Um outro ponto que ela vai botar é a ideia de uma identificação masculina das mulheres. É a forma pela qual, muitas vezes, as mulheres elas passam por cima delas mesmas para validar a fala dos homens, né? Isso fica muito claro na relação tradicional esposa e marido, né? Ah, não, tem que agradar o marido, mas isso tem coisas muito mais sutis, né? Nuances aí de como a gente se identifica masculinamente e às vezes silencia ou subalterniza o discurso de outras mulheres. E aí ela vai propor essa ideia de um contínuo lésbico. Então, onde tem existência lésbica, né, tem essa ideia de uma aliança entre as lésbicas, de propostas, de modos de vida, de conhecimentos, de trocas afetivas, que ela vai chamar de contínuo lésbico, e que eu relaciono um pouco com um termo bem mediatizado hoje, que é aquele da sororidade, né? Seriam coisas que são relativas às lésbicas. Tem outras feministas lésbicas que botam como cultura lésbica, enfim. Então, a chave de leitura aqui é a lesbianidade como potencial político. É o que organiza um pouco trazer esses conceitos para esse estudo de caso que a gente vai falar. E aí cabe lembrar que foi somente em 1985 que o movimento encabeçado pelo Grupo Gay da Bahia derrubou o artigo 302 do INAMPS, portanto, despatologizando oficialmente e no território nacional a homossexualidade. 1985. E aí a gente chega na Marielle Franco e na atuação institucional em relação aos movimentos de lésbicas, né? Ela propôs esse projeto de lei que não tinha nenhum custo para a Câmara Legislativa, não tinha nenhum empecilho formal de validarem esse dia, né? É somente um dia no calendário, mas ele, na primeira votação, a partir de uma estratégia bem arquitetada dos grupos de lésbicas, ele conseguiu passar, muito também por esquemas de um processo pedagógico com os vereadores e também de não chamar muita atenção de que ia ter essa votação. Então, a gente está sempre nesse diapasão visibilidade e invisibilidade, né, que a gente tem que trafegar. E na segunda votação, já com uma forte resistência dos movimentos evangélicos fundamentalistas, o PL foi rejeitado por 2 votos. Então, a existência da Marielle Franco como lésbica, bissexual, negra, mãe, feminista e favelada, como ela mesma se autodenominava, dá o pano de fundo dessa presença da Marielle numa Câmara Legislativa e traz para o primeiro plano esse conceito que eu vou querer trabalhar com vocês de necropolítica. Vocês vão ver aonde que ele vai dar. Esse conceito de necropolítica, ele foi desenvolvido por um filósofo camaronense chamado Achille Mbembe, vocês já devem ter ouvido falar, que ele vai dizer a biopolítica Foucaultiana, ela serve para pensar as sociedades que não têm, para os sujeitos não racializados, vamos dizer assim. Mas para os sujeitos racializados, a gente precisa pensar numa necropolítica, que seria o quê? Seria um direito a matar exercido pelo colonizador. Então, vejam que o acento numa colonialidade está aí bem colocado, né?
Os efeitos da colonização, relembrando, sua ingerência sobre quem vive e quem deve morrer e a criação de infraestruturas de poder que determinam a relação com a morte. Então, lembremos que a Marielle era uma mulher preta dentro de lésbica, mãe, favelada, dentro de todo um arcabouço estrutural, físico e de pessoas, chamado chamado Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, desculpa, que é justamente esse lugar da norma em sua expressão física e visual, né, de homens brancos, de empresários, de pessoas ricas, de mulheres liberais, enfim. Então, ela cria um choque, né, com a presença e não só com a presença, mas com as pautas que ela vai propor, né, que não é só a pauta da lesbianidade, das mulheres trabalhadoras, das mães, das mulheres trans, né, tem um acento muito forte nessa luta das mulheres trans. Então, ela vai causar um ruído ali, né, naquela Câmara dos Vereadores. E aí, voltando para o Mbembe, ele vai dizer que os efeitos contemporâneos da colonialidade numa ordem mundial de supremacia branca e de dominação dos negros, aqui ele está usando só branco e negro, mas tem outras racialidades e etnias envolvidas também. Ele vai desenvolver essa ideia do necropoder. Então, o necropoder seria essa expansão analítica do biopoder. O biopoder, que é o termo Foucaultiano, que controla o direito e a qualidade das vidas das pessoas, já não daria mais conta dessa situação estrutural de um necropoder. Aí a pergunta, né, para os economistas, poderíamos, articulando com essa ordem mundial em termos econômicos, considerar que existe uma necroeconomia? Como é que seria pensar essa necroeconomia? Levantada de bola para discussão. Considerando que, aí eu pego uma citação do Silvio de Almeida, né, o racismo ele é a manifestação normal de uma sociedade e não um fenômeno patológico que se expressa por alguma anormalidade, né? Então, o racismo ele se dá a norma ela é racista. Não precisa de nada acontecer. O que já está posto já está baseado numa estrutura racista, né? Então, como é que a gente poderia pensar essa necroeconomia? Pergunta. Voltando lá para Marielle Franco, o último dia de vida dela, ela estava justamente numa roda de conversa proposta pelo gabinete dela, que chamava Jovens Negras Movendo as Estruturas, parafraseando, né, aquela ideia da Angela Davis, quando uma mulher negra se move, ela move toda uma estrutura. Que foi na Casa das Pretas, né, que é um lugar muito importante aqui no Rio de Janeiro, levado à frente por mulheres pretas, sapatão, lésbicas, né, um lugar de uma produção física e intelectual muito interessante, né? Não foi à toa que o gabinete da Marielle escolheu para fazer esse evento lá na Casa das Pretas. E aí, uma vez da trágica execução política da Marielle e do Anderson Gomes, acende a figura da viúva da Marielle Franco, a Mônica Benício. Ela se coloca como uma porta-voz do legado, não só do legado da Marielle, mas de toda uma construção social em torno do nome da Marielle. E ela mesma, a Mônica Benício, vai dizer numa entrevista que isso foi fruto do amparo do movimento de lésbicas, né? Porque logo depois da execução da Marielle, ela não estava em condição de nada, assim, e ninguém estava mediaticamente, falava muito da família e coisa e tal, mas a presença da viúva, né, da mulher da Marielle, não estava tão nas luzes, assim, né? E foi o movimento de lésbicas que começou a dizer, mas espera aí, ela ia voltar para casa e a mulher dela estava esperando ela. Como é que a gente não visibiliza isso? Então, mais uma dobra aí nessa questão visibilidade e invisibilidade. Aí eu vou passar para um outro momento, que aí eu já vou me encaminhando para o fim, tá? Para a gente ter tempo para discutir. Que é
a disseminação, eu fiz uma leitura da disseminação de placas de rua Marielle Franco, que até onde eu pude ver, aparece uma das primeiras vezes, 8 dias depois da execução da Marielle e do Anderson, na Casa das Pretas, que organizou uma homenagem a Marielle, e aí a gente vê nessa imagem à esquerda a Valéria Monan, que é uma mulher preta, coreógrafa, super importante para o movimento afro aqui no Rio de Janeiro, uma das primeiras pessoas que acompanha o movimento das mulheres negras, assim, né, que tem mais de 30 anos aqui no Rio de Janeiro, né, o Fórum Estadual, e ela faz parte desse coletivo que são as Panteras Negras. E aí vocês vejam as outras mulheres pretas atrás, refazendo o gesto aí, né, do Black Panther, com a imagem da Marielle no peito, e a Valéria Monan vai, na verdade, renomear essa Rua dos Inválidos, Rua Marielle Franco. E aí, na imagem à direita, a gente já tem, meses depois, isso é outubro, na verdade, né? A gente estava falando de março na esquerda e de outubro à direita, a Mônica Benício na distribuição das 1.000 placas Rua Marielle Franco, que aquele site sensacionalista produziu. Então, vou fazer uma leitura, assim, estético-política, vamos dizer assim, da viagem que essas placas de Rua Marielle Franco vão fazer. E aí, nesse site Marielle Franco, tem georreferenciadas por contribuição dos internautas, né, os lugares onde a placa de Rua Marielle Franco foi confeccionada ou colada no mundo. Isso é de abril, né? Então já está diferente esse mapa das placas. Eu vou rastreando um pouco, né? Um pouco porque se multiplica tanto que não tem um rastreamento possível, mesmo que seja referenciado, né? E aí a gente tem aquele evento da quebra da placa da Marielle num momento de campanha, né, da extrema-direita, e aí eu boto aqui à esquerda uma postagem da Mônica Benício: eles quebraram uma placa, a gente ganha o carnaval, né? Essa homenagem a Marielle Franco no desfile da Mangueira de 2019. E no lado direito a gente tem a premiere do Marighella, né, daquele filme, na Berlinale, e o Wagner Moraes segurando a placa de Rua Marielle Franco, e as pessoas atrás com o punho em riste. Aí eu trago, assim, só para fazer uma outra articulação com o contexto artístico, o Slam das Minas RJ propõe um ato performance, um dos primeiros, olha, vejam que é dia 28 de março, né, o Slam das Minas RJ, para quem não sabe, é um slam de mulheres cis, trans, pessoas não binárias, enfim, que acontece nas ruas, né, uma declamação de poesia, e elas se colocam como um mínimo movimento político internacional, que é muito interessante, e que elas participaram de alguns atos da Marielle Franco, que elas puxam esse ato performance Marielle presente, onde aparecem também vários artistas aí. Como legado, alguns traços, né? A gente tem a eleição de 4 mulheres pretas no Rio de Janeiro, além da Érica Malunguinho, que também reivindica, mulher trans que reivindica esse legado da Marielle em São Paulo. E aí eu botei isso aí para a gente pensar um pouco nessa ideia da necroeconomia, né? Como é que esses corpos, eles continuam sendo expostos, ora como alvo, ora como lugar das lutas, né? As mulheres pretas estão sempre na linha de frente. E como que a gente protege? E como que a gente pensa isso, né? Como é que a gente reverte isso? As pessoas que não são negras, não são marcadas como negras. E aí, para terminar, eu botei uma
uma poeta e escritora estadunidense, a Audre Lorde, que também é conhecida assim, né, por várias citações famosas, que ela é contemporânea da Adrienne Rich, elas foram amigas e uma lia os poemas da outra, então também nesse momento, anos 80, anos 90, que ela tem esse ensaio que chama As Ferramentas do Senhor Nunca Desmantelarão a Casa Grande. E aí ela vai falar sobre a ligação entre as mulheres, né? E aí já a Audre Lorde é lésbica, mas ela está aí falando de um contexto mais ampliado das mulheres. E ela diz assim: para as mulheres, a necessidade e o desejo em alimentar-se umas às outras não é patológico, mas redentor. E é no interior disso que o conhecimento do nosso poder real é redescoberto. É nessa conexão real que é tão temida pelo mundo patriarcal. Somente numa estrutura patriarcal é que a maternidade é a única força social aberta às mulheres. A interdependência entre as mulheres é o caminho para uma liberdade que permite que o eu seja, não para ser usado, mas para ser criativo. Essa é uma diferença entre o ser passivo e o ser ativo. Acho que isso tem muita conexão lá com a ideia de colonialidade de gênero da Lugones e da requalificação do conceito de resistência, né? Então, que não basta a gente ser resistência, a gente precisa criativamente se colocar e refazer as ligações, né? E se nutrir a partir desse manancial que as mulheres produzem, que as lésbicas produzem, de relação entre elas, para tentar minar esse mundo patriarcal, essa norma que vai ser brancocêntrica, que vai ser heterossexual compulsoriamente, obrigatoriamente, né, que vai ser colonial e que vai ser capitalista. Acho que é isso, gente. Ai, muito obrigada, que maravilha. Muito, muito obrigada, Flávia. Realmente, temas fundamentais. Eu adorei o pensar também, me despertou muitas ideias, pensamentos. Essa ideia da necroeconomia é maravilhosa. Tomara a gente consiga desenvolver mais ao respeito. E parabéns, parabéns. Realmente, eu acho tão importante pensar não só na invisibilização da mulher, invisibilização da mulher em todos esses aspectos, desde também essa construção social da heteronormatividade, da heterossexualidade compulsória, da branquitude como estrutura de poder. Não, achei maravilhoso, agradeço infinitamente por trazer todas essas reflexões e com essa homenagem também, né, a Maria Lugones, que nos deixou há 2 dias, a Marielle, obrigada a Marielle, que é sempre tão importante, eu sempre continuo a me emocionar cada vez que vejo ela. Então, muito obrigada por compartilhar tudo isso. Vou encerrar aqui a gravação e a gente abre para rodar e conversa. Um beijo muito, muito grande. Eu que agradeço.